Olá! Vamos iniciar agora o 6º capítulo da nossa disciplina de estrutura de dados, que é o primeiro capítulo aonde nós vamos sair das estruturas de dados sequenciais lineares. E nós vamos começar a entrar em estruturas de dados que dividem as informações e através dessa divisão das informações com subdivisão em subgrupos, fica muito mais fácil você ter um acesso rápido a qualquer parte do seu conjunto de dados. E a primeira estrutura de dados que nós vamos ver é a árvore. A árvore é uma estrutura inerentemente recursiva, e para que a gente entenda primeiro quais são as ideias por trás da árvore, vocês ainda não viram uma estrutura recursiva, tá? Eu trouxe um galho. Tá? Com esse galho a gente pode exemplificar algumas características da árvore, né, que vão ajudar você a entender o conceito. Então, uma árvore, quando a gente fala em estrutura de dados, a gente não olha ela assim, a gente a olha de cabeça para baixo. E aí nós consideramos que nós temos um nodo, e esse nodo ele se divide em ramos. E a partir daí, recursivamente, cada novo nodo se divide em mais ramos. Isso significa que eu posso pegar uma árvore e caminhando por ela, então eu tenho desvios, isso a gente não tinha até agora, as nossas estruturas de dados de lista com vetor e lista encadeada eram estruturas onde nós não tínhamos nenhum ponto aonde você tinha um desvio, agora tem. Vamos supor que você entre por este ramo. Eu vou simular a entrada no ramo simplesmente ignorando um pedaço da árvore e pegando outro. Agora, o seu nodo está aqui. Da mesma maneira como quando nós tínhamos a árvore inteira, eu estava olhando um nodo, dizendo embaixo daquele nodo tem uma árvore inteira, agora que eu peguei essa subárvore, eu consigo ver a mesma coisa. Então, essa é a ideia que essa definição recursiva de árvore me dá. Tá? Eu vou caminhando, e sempre o nodo aonde eu estou, diferente da lista encadeada, me diz, eu estou na raiz de uma árvore e dali para baixo eu vou indo. Então vamos ver como é que formalmente é isto. Olha só. Então, árvores podem ser definidas como estruturas de dados que têm uma organização hierárquica. Existe uma relação hierárquica entre os seus nodos, entre os seus elementos. Tem um nodo que é o pai, e outros que estão abaixo dele. Essa organização, ela nos permite definir uma série de algoritmos sobre a árvore que vão ajudar muito tanto a organizar quanto a recuperar dados. Vamos dar uma olhada em algumas coisas bem básicas primeiro. Para isso, nós temos hoje a teleaula de introdução às árvores. Vamos olhar. Então, vamos voltar um pouco e pensar no nosso cotidiano. No nosso cotidiano existem muitas informações que são organizadas na forma de árvores. Organogramas, divisão de um livro em capítulos e subcapítulos, aquela árvore genealógica da sua família que você sempre quis fazer. Então, aqui um exemplo de um organograma, e você vê aqui, o presidente da empresa está lá em cima, e a partir daí você tem uma série de divisões. É uma estrutura tipicamente hierárquica. E ela traz uma vantagem. Se eu quero olhar um determinado departamento da empresa, eu tenho um conjunto de dados que é muito menor do que o todo que eu tenho que pesquisar. Lá na lista, quando a gente procurava por alguma coisa, o nosso universo de busca era a lista inteira. Para procurar por um determinado elemento, vocês lembram lá do algoritmo que nós tínhamos de buscar um elemento na lista? A gente, no pior caso, tinha que percorrer a lista inteira. Aqui não. A ideia da árvore é que eu posso usar a informação que está em determinados nodos para tomar uma decisão qual o caminho que eu vou seguir para procurar adiante pela informação que me falta. E a hora que eu tomo uma decisão, eu vou por esse caminho aqui, eu descartei todo o resto da árvore. E com isso eu evito de potencialmente ter que procurar em todo esse universo, o meu universo de busca,
A cada decisão que eu tomo, eu vou pegar esse ramo ou pegar aquele ramo lá, tá? Reduz enormemente o meu universo de busca. Então, de uma maneira mais formal, como é que a gente pode definir isso? Tá? Então, como eu falei para vocês antes, quando eu dei o exemplo lá, com um galho seco que eu peguei do meu jardim até ainda há pouco. Tá? A gente pode dizer que uma árvore é um conjunto finito de um ou mais nodos. Nós ou vértices são sinônimos. Tá? Vai existir um nodo especial, que é a raiz da árvore, que é o ponto de entrada sempre, por onde você inicia qualquer busca, inserção ou deleção de um elemento. Tá? E os demais nodos vão formar, tá, um conjunto ou um número n maior ou igual a zero de conjuntos disjuntos. Essa é uma característica da árvore. Olha só o desenho aqui que a gente viu antes. A partir do momento que eu escolhi um determinado caminho para procurar por alguma coisa, todas as outras coisas estão excluídas. Tá? Por definição, numa árvore, você não tem mistura de elementos de ramos diferentes. Isso é uma coisa bem importante neste conceito. E, novamente, aqui está na definição o que eu já mostrei para vocês antes, lá com o nosso galho. Não? Cada um desses subconjuntos, quando visto a partir do seu primeiro nodo, o primeiro nodo que eu acesso ao olhar para um subconjunto desses, também é uma árvore. E assim por diante, recursivamente. A gente chama essas outras árvores de subárvores. Aqui nós temos um exemplo, mais um exemplo de árvore, agora uma árvore já mostrada como estrutura de dados. E você pode ter outras representações. Se eu pegar isso aqui, por exemplo, e representar como na forma de conjunto, você vai ter esta representação aqui. Eu tenho o conjunto A dado pela raiz, que contém todos os elementos, toda a informação da árvore. E dentro do conjunto A nós temos dois subconjuntos, o conjunto B e o C. E por sua vez, o conjunto B, olha lá, tá? Tem dois nodos aqui abaixo, né? Então, o subconjunto B, ele por sua vez contém dois outros subconjuntos, que são D e E, que são disjuntos, não tem uma mistura entre D e E. O conjunto C, por outro lado, ele só tem um subconjunto, tá? Que é F. Então essa é uma visão dessa informação aqui, vista sob a ótica de teoria dos conjuntos. A gente pode ver árvores de outras maneiras também, por exemplo, como uma expressão em parênteses. Tá? Eu represento a minha raiz como o A, lá no canto, tá? E a partir daí eu represento o nível adiante. Tá? Então, o A é dado pelos parênteses mais externos dessa expressão. Tá? E eu represento aí o nível mais adiante como duas expressões de parênteses. Observe, uma começa com B, a outra com C, e as duas são disjuntas. Então, A contém uma expressão iniciada por B e uma outra expressão iniciada por C. E se eu continuar adiante, B vai conter os conjuntos D e C vai conter os conjuntos F e só. Né? Muito bem. Eu posso também expressar isso por uma expressão não parametrizada. Tá? Então eu digo que A possui dois subconjuntos. O primeiro é B, que possui por sua vez dois subconjuntos. O primeiro é D, que não tem subconjunto. O segundo é E, que não tem subconjunto, por isso vem o zero depois do E. Depois disso vem C, que é o segundo subconjunto de A, que tem um subconjunto que é F, que possui zero subconjuntos. E aí eu criei uma expressão desse tipo. Então isso são só várias maneiras da gente representar informação organizada hierarquicamente. Muito bem. Vamos continuar olhando isso aqui. Tá? Então, dependendo do que expressão que eu uso, que forma de representação que eu uso, eu vou conseguir visualizar melhor ou pior um ou outro aspecto. Por exemplo, se você já tentou programar em Lisp, você deve ter visto que um programa em Lisp parece exatamente essa expressão aqui. Porque a linguagem, que é voltada para listas,
ela nos ajuda a representar informações aninhadas de uma maneira muito fácil e a gente acaba tendo um código de programa que parece uma expressão desse tipo. Então, para nós que estamos fazendo estruturas de dados e que queremos organizar informação, a gente vai mais usar essa visualização de uma árvore. Porém, uma coisa muito importante, tá? Por definição, uma árvore é sempre composta por subconjuntos disjuntos. Então, isto aqui, por exemplo, que possui um ciclo A, B, E, C, A, não é uma árvore. Tá? Mesmo que eu diga, não, eu só posso seguir essas arestas numa direção e uma vez que eu cheguei em E, eu não consigo subir para C e voltar para A, eu não tenho um ciclo, mesmo assim, tá? Eu tenho que B e C, os dois são superconjuntos de E. Não dá. Tá? Esse tipo de relação não existe em árvores. Em árvores, a gente sempre vai ter o quê? O que tem embaixo de um determinado nodo não vai ter em nenhum outro lugar. Tá? Isso é bem importante. Tá? Então, vamos para algumas definições. A gente vai, depois de ver essas definições, passar para vocês um exercício. Uma vez visto esse exercício, nós vamos para a próxima videoaula, onde nós vamos ver um outro conceito, que é o conceito das árvores binárias, que são especialmente importantes na computação. Mas vamos primeiro ver alguns slides de conceitos. Eu sei que é chato, mas preste atenção, porque esses conceitos vão elaborar o vocabulário que nós vamos usar nas próximas aulas durante muito tempo. Então, é um vocabulário que você tem que dominar. Então vamos dar uma olhada. Tá? Primeira coisa é o conceito de aresta. Nós já estivemos usando o conceito de aresta quando falamos lá da lista encadeada, como a conexão entre dois nodos é uma aresta. Só lá a gente usou de uma maneira intuitiva. Aqui nós vamos definir formalmente que a linha que conecta dois nodos numa árvore sempre é a aresta. Próxima questão importante é a questão do caminho. Existe um caminho entre dois nodos de uma árvore se a partir de um determinado nodo A, eu consigo, caminhando de aresta, nodo, pela árvore para conseguir chegar até B. Então, o caminho, existe um caminho de A até B se eu conseguir seguir arestas a partir de A e chegar em B. Por definição, as árvores são grafos orientados, então normalmente a gente só segue numa direção na árvore. Existem algoritmos de árvore onde a gente vai voltar dentro da árvore, mas são normalmente algoritmos que organizam informações em pilhas e a gente, na verdade, está desempilhando informações que nós empilhamos antes para fazer a volta. Nós não estamos andando de volta pelas arestas, mas isso é uma coisa que a gente vai discutir lá na frente. Por enquanto, não se preocupe com isso. Tá? A raiz é um nodo especial porque vai sempre existir um caminho da raiz a qualquer nodo da árvore. Óbvio, senão a gente não teria essa estrutura. Não? Muito bem. Mais algumas definições para vocês. Tá? Com relação à organização hierárquica da árvore. Então, se houver um caminho entre A e B e esse caminho começa por A, a gente diz que A é um nodo ancestral de B, ele está hierarquicamente superior, e B é um nodo descendente de A, ele é hierarquicamente inferior a A. Se esse caminho tiver uma única aresta, vai haver uma relação especial entre A e B. A gente diz que A é o nodo pai de B e B é o nodo filho de A. Essa definição é extremamente importante, tanto daqui a pouco, quanto nas árvores binárias, que nós vamos ver depois, quanto nas árvores de grau maior, que nós vamos ver daqui a algumas semanas. Então, guarde bem esse conceito de pai e filho, ele é bem fácil de entender, é só você imaginar uma árvore genealógica, entre dois níveis dessa árvore sempre tem pais e filhos. Muito bem, a gente
usa essa metáfora, né? A ideia sempre de estrutura de dados é quando a gente pode se apoderar de uma metáfora de alguma coisa corrente, a gente usa essa metáfora dentro da estrutura de dados. Muito bem. Dois nodos que são filhos do mesmo pai, eles são, então, dentro dessa mesma ideia da metáfora de pai e filho, tá? Chamados de nodos irmãos. Qualquer nodo, isso é importante, exceto a nodo raiz, vai ter sempre um nodo pai. O nodo raiz, ele é especial por duas coisas. Primeiro, porque a partir dele vai existir um caminho a qualquer outro nodo. E segundo, porque ele não tem pai, né? Ele é o ponto de entrada. Então, nós vamos ter lá, depois que nós modelarmos a nossa estrutura de dados, nós vamos ter lá um nodo, um elemento cabeça de árvore, que vai apontar para a raiz, e a partir daí a gente chega em toda a árvore. Muito bem. Tá. E quando acaba a árvore, a gente usa também uma nomenclatura que vem da botânica. Tá? A gente diz que o nodo terminal é um nodo folha. Então, quando eu desço por qualquer caminho da árvore, e a hora que eu chego num ponto onde não dá mais para descer, ou seja, um nodo onde todos os filhos são nulos, eu tenho um nodo folha. Muito bem, com relação à forma como o nodo se relaciona com os outros, a gente chama isso de grau. Tá? Grau de um nodo é o número de nodos filho que um determinado nodo tem. A gente vai ver que em computação o grau mais comum é o da árvore binária, né? Onde todo nodo tem dois filhos, 1 ou 2, 0, 1 ou 2. Né? Mas a gente vai ver lá mais para frente a árvore B, por exemplo, aonde você pode definir no algoritmo quantos nodos, quantos filhos você quer ou você vai permitir que um determinado nodo tenha. Então, o nível de um nodo, o que é? É a distância a partir da raiz. Então, a raiz tem, por definição, nível 0, tá? E a partir daí, tá? Os seus descendentes diretos vão ter nível 1, os seus netos vão ter nível 2 e por aí vai. Então, o nível de um nodo é o comprimento do caminho da raiz até este nodo. Tá? Se eu tenho uma raiz aqui, eu desço 1 nível, 2 níveis, 3 níveis e cheguei no nodo que eu estava procurando, este nodo tem nível 3. E o grau da árvore é o grau do nodo de maior grau que tem dentro da árvore. Então, a gente pode ter uma árvore que tem nodos de grau diferente. Um nodo tem um filho, outro nodo tem 20 filhos. Tá? O grau dessa árvore vai ser 20, se o nodo que tem 20 filhos é um nodo de maior grau. E o nível da árvore é a mesma coisa. Tá? O nível de uma árvore é aquele nodo, o mesmo nível daquele nodo de maior nível na árvore. Quer dizer, o caminho mais comprido que existe dentro de uma árvore vai me dar o nível dessa árvore. Se eu consigo, para chegar numa determinada folha, caminhar 10 nodos, quer dizer, tem 11 níveis a árvore, o nível da árvore é 10. Né? O primeiro nível sempre é considerado nível 0. Muito bem. Aqui a gente tem um exemplo de uma árvore. Tá? E para vocês treinarem e fixarem estes conceitos, tá? Nós passamos estes exercícios aqui para vocês. Normalmente, nós fazemos esses exercícios em sala de aula. Como nós agora estamos passando tudo por vídeo-aula para vocês, eu vou passar o exercício e você vai ter um tempo para resolver isso aqui. Depois a gente vai corrigir. Tá? Então, as perguntas são 10. E elas cobrem os conceitos que a gente viu. Né? Então, são perguntas em relação a esta árvore que você está vendo aqui. Tá? Então, qual é a raiz da árvore? Primeira pergunta. Então, onde que está começando esta árvore? Tá? Quais são os nodos terminais, ou seja, quais são as folhas desta árvore? Então, veja aqui. Tá? As folhas não necessariamente são os nodos mais embaixo. Esses que estão mais embaixo, com certeza, vão ser folha. Mas você pode ter folhas em níveis mais altos se você tiver um ramo que termina mais acima. Tá? Por exemplo, olha o E aqui. Tá? O E é uma folha ou não?
dá uma pensada nisso e veja o que você vai responder. Tá? Qual é o grau desta árvore? Então, dê uma olhada aqui, veja o grau de cada um destes nodos e determine qual será que é o grau que a árvore tem. Tá? Qual é o nível da árvore? Veja o comprimento dos caminhos que você tem que seguir para chegar até embaixo. Tá? O caminho mais comprido vai indicar para você qual é o nível desta árvore. Tá? Quais são os nodos descendentes do nodo D? Então, ache D aqui dentro e, a partir daí, veja quem é que é filho de D, quem é que é neto de D, quem é que é bisneto de D e assim por diante. Lembre-se, descendente é todo mundo que pode ser alcançado saindo-se de D. Ou, pensando de uma outra maneira e voltando ao nosso exemplo lá do galho de árvore que eu mostrei para você no início, tá? Se eu pegar D e arrancar da árvore e disser D é a raiz de uma subárvore, quem está pendurado embaixo de D? Muito bem? Opa. Qual é a próxima pergunta? Então, quais são os nodos ancestrais do nodo cerquilha? Muito bem. Então, olhe aqui, ache onde é que está o nodo cerquilha, tá? E veja quem é que vem antes de cerquilha, ou seja, qual é o caminho de cerquilha até a raiz, ou qual é o caminho a partir da raiz que você usa para achar cerquilha. Seria a definição mais correta desta pergunta. Muito bem. Os nodos 4 e 5 são irmãos? São ou não são? Dê uma olhada lá. Tá? Há um caminho entre os nodos C e S, ou seja, a partir de C eu consigo chegar em S, ou a partir de S eu consigo chegar em C. Veja se isto é possível na árvore. Tá? Qual é o nível do nodo 5, ou seja, qual é o comprimento do caminho partindo da raiz para eu chegar até 5, e qual é o grau do nodo A. Então, ache A aqui. E veja quantos filhos ele tem, e isto vai lhe indicar o grau de A. Então, são coisas bem simples, né? Mas que o objetivo é você poder fixar a nomenclatura, porque nós vamos usar essa nomenclatura agora pelas próximas semanas, e à medida que nós formos avançando em modelos mais complexos de árvore, né, os algoritmos vão ficar complicados e os algoritmos, quando nós os definimos, nós vamos fazer uso massivo desta nomenclatura e desses conceitos. Você tem que ter a nomenclatura muito clara na sua cabeça, senão, a hora que nós estivermos explicando um algoritmo de uma árvore AVL ou de uma árvore Red-Black, você não vai entender o algoritmo porque lhe faltam os conceitos básicos. Tá? Então, resolva isso daí. Se você ficou com dúvida em alguma coisa, resolva de novo e a gente vai fazer uma correção em conjunto mais lá na frente. E é isso. Essa aula, como todas as nossas aulas, é distribuída em Creative Commons. Você pode reusar para o que você quiser, desde que você não venda ou desde que você não use para montar um curso que você vai vender em algum lugar. Divirta-se com o exercício.